Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu vim falar da série Constelação do Apple TV Plus, série que está sendo lançada semanalmente lá na plataforma. E, gente, nós já temos 6 episódios, mas eu não tinha assistido a série ainda, vocês pediram pra eu assistir, fui correndo maratonar e que série maluca, então eu tinha que vir fazer um vídeo sobre ela pra vocês. Esse vídeo vai ter spoilers, nesse vídeo eu vim falar as minhas teorias pra essa série. Eu acho que eu entendi o que tá acontecendo e acho porque a série é realmente muito difícil de entender, mas eu vou explicar pra vocês tudo o que eu entendi desses episódios do 1 até o 6, e é claro que pra isso vai ter spoilers, então se você ainda não terminou de assistir a série, assiste até o episódio 6 pelo menos, pra você poder acompanhar esse vídeo. E eu preciso falar que se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo também sobre o episódio 7 e 8 que serão lançados nas próximas semanas. E não esquece de deixar a sua teoria aqui nos comentários, porque a parte mais legal desse tipo de vídeo é ver o que vocês estão pensando que aconteceu, que vai acontecer, se a gente tá alinhado aqui nas teorias ou se eu tô viajando demais. Eu quero muito saber o que você está achando, mas assim, eu tô muito confiante com as minhas teorias, eu realmente acho que eu entendi o que tá acontecendo, então vamos ver, né? Já ficou claro pra gente que estamos falando de realidades diferentes, né? Vamos chamar essas realidades de universo 1 e universo 2. A gente vai perceber que existem universos diferentes através da Jo, que é a nossa protagonista, né? Quando ela volta do espaço para a Terra, ela percebe várias coisas diferentes de como ela se lembrava, e é a partir disso que a gente vai descobrir que são de fato duas realidades. Essa Jo que nós estamos acompanhando é a Jo do universo 1, apesar dela estar no universo 2. No universo 1, a Jo e sua filha falam sueco fluentemente e elas têm isso em comum porque elas são realmente muito próximas. Já no universo 2, que é aqui onde a Jo está, ela e sua filha não são muito próximas, a Alice não fala sueco, então é por isso até que a Alice não se sente muito confortável na presença da mãe depois desse retorno à Terra. E a própria Jo também estranha bastante a sua relação com a sua filha, porque lá no universo 1, da onde ela veio, ela tinha muito mais conexão com a menina, era uma realidade muito diferente ali o relacionamento das duas. Além disso, no universo 1, a Jo e o Magnus estão em um casamento que funciona super bem, eles se amam, eles estão felizes, mas no universo 2 o relacionamento deles está de mal a pior, inclusive eles estão praticamente separados. Inclusive, no universo 2, a Jo estava tendo um caso com o seu chefe, o Frederick, e o próprio Magnus também já estava tendo uma affair ali com uma das professoras da escola. E a separação dos dois estava tão evidente que a própria Alice fala pro pai, né, que apesar de tudo, ela queria que eles pelo menos fossem amigos. Ok, mas como que esses dois universos se chocaram? Como que isso aconteceu? No episódio 3, a gente vê o Henry conversando com a Alice sobre física quântica. Ele explica para ela que uma partícula pode ser branca em um universo e preta em outro universo. Entretanto, no limiar entre esses dois universos, essa partícula pode ser branca e preta ao mesmo tempo, porque esse seria o ponto em que os universos se tocam. É por isso que o Henry dedicou anos da sua vida para desenvolver o LAR, né, o LAR, que é aquele dispositivo azul que deveria ter essa função aí de detectar esse ponto de encontro entre os universos. Inclusive, no primeiro episódio, né, antes do caos todo acontecer, a gente viu o Paul lá na estação espacial executando ali os procedimentos no LAR, né, nesse dispositivo, com o Henry instruindo ele por videochamada. E no momento em que o Paul estava operando ali o dispositivo, é quando tudo começa a dar errado. A nave vai ser atingida por um objeto misterioso, que a gente vai descobrir ser o corpo de uma cosmonauta, né, morta, mas isso é muito estranho, porque não existe nada, não existe nenhuma documentação de alguma cosmonauta, ou de algum cosmonauta, ou até astronauta, que tenha morrido no espaço e tenha sido deixado lá. Então, como isso seria possível? Acontece que naquele momento, os universos já estavam misturados, e aquele corpo é da Irena, né, aquela senhora que a gente vê lá da Rússia. Ela, no universo 1, ela foi uma cosmonauta, né? Ela foi nos dois universos, mas no universo 1, ela morreu durante um acidente muitos anos atrás. Inclusive, percebam, gente, que no episódio 6, quando o Paul volta pra Terra vivo, né, nessa realidade, a Irena não existe, porque nessa realidade do universo 1, em que o Paul sobrevive, a Irena, de fato,
fato morreu nesse acidente muitos anos atrás. Inclusive, algo interessante aqui é que nos dois universos, tanto em um onde a Joe morre e o Paul sobrevive, ou no outro onde a Joe sobrevive e o Paul morre, o mesmo objeto atingiu as duas naves, que foi o corpo da Irena. Aí você pode se perguntar como, se a Irena só morreu em um universo, como que ela atingiu a nave nos dois universos? Gente, isso acontece porque a Irena, ela é aquele objeto que no limiar dos dois universos, ela é tanto branco quanto preto ao mesmo tempo, né? Isso fazendo uma comparação com aquela explicação que o Henry deu a Alice. Então, sim, os universos são separados, mas nesse limiar, nesse momento, nesse espaço em que os universos estão se tocando, uma coisa de um universo pode sim influenciar nos dois ao mesmo tempo, que é aquela história da partícula poder ser branca ou preta ao mesmo tempo. Ok, e talvez você esteja se perguntando, então foi o dispositivo que causou essa mescla dos dois universos? Gente, parece que não. Isso porque a gente vai descobrir aos longos dos episódios que vários astronautas e cosmonautas já passaram por uma situação muito parecida e voltaram do espaço tendo essas alucinações, problemas de memória, enfim, falando coisas malucas, e foram todos medicados com antipsicóticos, que é o que vai acontecer aqui com a Joe, e a gente logo vai perceber que o Henry também tomava esses remédios, enfim, então isso já vem acontecendo há muito tempo. Então eu acho que é mais sobre o limiar, né, ou seja, esse ponto no espaço que por acaso essas coisas acontecem, né, a série não explicou muito bem ainda, eu acho que é mais sobre isso do que sobre o dispositivo em si. Inclusive, os próprios Henry e Irena já estavam por dentro dessa situação, né? Porque quando a Joe manda a descrição da cosmonauta morta, a Irena nem se abala. Na verdade, ela tenta abafar esse assunto porque ela sabe do que se trata. E a gente tem uma cena nos primeiros episódios em que o Henry pergunta pra Irena sobre a irmã dela. E ela olha e fala pra ele, você sabe que ela está morta há muito tempo. E logo depois, ela fala pra ele, mas e o seu irmão? E ele fala que não tem contato com seu irmão há muito tempo, felizmente. E, gente, aqui eu acho que eles não estão falando dos seus irmãos de verdade, mas sim das suas outras versões, né? Ou seja, as versões do outro universo, do universo 1 nesse caso. A versão da Irena é a versão em que ela morreu, que é aquele corpo que atingiu a estação espacial. E a versão do Henry é o Bud, que a gente também viu nesses episódios. E, gente, os dois viveram essa experiência, né, de terem outras versões e tudo mais, muitos anos atrás, antes do dispositivo azul ter sido inventado pelo Henry. Então, eu acho que o dispositivo, sim, ele facilita esse caos todo, mas existe algo que já acontece há muito tempo que a série ainda não explicou exatamente o que é. E agora, vamos falar sobre o Henry e o Bud, né, já que eu comentei do Bud aqui. Gente, nesses dois universos, a gente viu que em um a Joe morre, em outro a Joe sobrevive. Em um o Paul morre, em outro o Paul sobrevive. A mesma coisa da Irena, né, que em um ela morreu e no outro ela está viva. Já com o Henry, isso é diferente, porque ele sobreviveu nos dois universos. E é por isso que a gente tem o Henry e o Bud. E assim, gente, nos dois universos, o Henry e o Bud, eles foram pra Lua na Apollo 18. E nos dois universos também aconteceu um terrível acidente. Mas a diferença aqui é que o Bud, ele conseguiu resolver o problema no acidente e salvar todos os seus colegas. Já o Henry não conseguiu resolver o problema e os seus colegas morreram e ele foi o único sobrevivente. Mas antes deles chegarem à Terra, nos dois universos, por causa dessa sobreposição de universos, o Henry e o Bud trocaram de lugar. Então o Bud, que tinha salvado todos os seus colegas, resolvido o problema, do nada, né, ele tem um apagão ali, do nada ele vê todos os seus colegas mortos, sem entender, porque ele tinha feito tudo certo. E já o Henry, que tinha feito tudo errado, ele viu que todos saíram vivos. Inclusive, o Bud, quando ele chega à Terra, ele conta a sua versão de como ele fez tudo certo, como ele salvou a Apollo 18, mas que subitamente todo mundo apareceu morto. E é claro que ele vai ser taxado de louco, de lunático, de alcoólico, de tudo que possa imaginar, tudo que pudesse explicar essa loucura dele. Então ele foi um fiasco aí na sua carreira. Já o Henry, não, ele chegou e foi recebido como um herói, ele tem uma carreira muito boa, ele ainda tem um cargo renomado na estação espacial, ele ganhou um prêmio Nobel em decorrência de tudo isso, e agora ele tá fazendo esse dispositivo, né, o LAR. E é por isso, gente, que o Bud odeia o Henry, porque o Henry meio que roubou a vida dele, né? Tudo que o Bud fez de certo, quem está vivendo
vivendo toda essa glória é o Henry e não o Bud. Na verdade, o Bud foi desacreditado, né, e taxado como lunático. E isso explica a cena do cruzeiro, onde o Bud está ali autografando o livro que ele escreveu e ele é entrevistado publicamente. Detalhe que não tem quase ninguém assistindo a entrevista, porque ele é considerado um louco, poucas pessoas acreditam nele. Mas nessa entrevista, o entrevistador fala mal dele ali na frente de todo mundo, que ele é louco, que o que ele escreveu são mentiras, que não faz sentido, porque no livro ele contou essa experiência. No livro ele fala que fez tudo certo, mas que do nada os seus colegas morreram e o entrevistador vai pra cima dele falando que não, que ele é um grande charlatão, que ele é um grande mentiroso, mas não é verdade, ele tá falando a verdade, mas como que ele vai explicar essa troca de universo? E como eu falei, o Henry lá no universo 2, ele tá desenvolvendo esse dispositivo. Gente, pelo jeito, ele quer controlar essa passagem entre universos, né? Porque ela foi meio aleatória, mas ele deve estar querendo trocar de lugar de volta com o Bud. Não sei se isso é apenas pro Bud deixar ele em paz ou se ele perdeu alguma coisa no universo 1 e ele quer recuperar. Um detalhe importante aqui, gente, é que o Bud decide não tomar mais os seus remédios em um determinado momento aqui dos episódios, né? Ele joga o vidrinho de remédios no mar. E a partir desse momento, ele consegue mais fortemente se conectar com o Henry. Então, como eu falei pra vocês, todo mundo que deu uma de lunático depois que voltou do espaço, toma os mesmos comprimidos, né? Que é o antipsicótico, o lítio, pra que eles parem de vivenciar essa conexão entre os universos. E quando o Bud abre mão disso, ele consegue encontrar o Henry muito mais. Inclusive, ele consegue fazer o Henry fazer xixi nas calças, né? Então, é muito louco esse poder que ele consegue exercer sobre o Henry, o que mostra que eles são a mesma pessoa, só que de universos diferentes. Inclusive, quando alguém fala do Bud no universo do Henry, ou quando alguém fala do Henry no universo do Bud, ninguém sabe quem é essa outra pessoa. Então, deixa bem claro pra mim que eles são a mesma pessoa, vivendo ali a mesma vida, mas em universos diferentes, em que uma coisa mudou e por isso sua vida inteira mudou também. Ok, agora vamos falar sobre a cabana, que é a cena assim mais confusa e mais perturbadora pra mim desses episódios. É uma cena bem legal. Então, gente, a gente vê primeiro a Joe e a Alice chegando na cabana, né? A gente já fica claro aí que elas deixaram o Magnus pra trás. Depois a gente vai entender, né, que ele sofreu ali o acidente e a Joe tá fugindo dele. E, gente, a Alice tá dormindo ali de boa na cama, mas a Joe começa a ouvir a sua filha a chamando do outro lado da floresta. E por mais insano que isso seja, já que a sua filha está exatamente ali, ela vai ao encontro dessa voz e ela chega exatamente em uma cabana igual, muito parecida. A gente tem uma mudança ali no quadro do The Changeling, já vou comentar sobre isso, mas a Joe vai encontrar uma outra versão da Alice, que inclusive vai ficar chocada achando que a Joe é um fantasma. Então aqui, gente, a Joe encontra a sua filha do universo 1. Inclusive, a Alice no universo 1 ficou órfã, porque esse é o universo em que a Joe morreu, em que ela não voltou pra casa, que a gente viu mais ali no episódio 6. E é interessante que a Joe fala, nossa, você tem o seu cheiro. Então a Joe percebeu uma diferença de cheiro entre a Alice do universo dela, que é o 1, e a Alice do universo 2. E assim, gente, a Alice do universo 1, que é essa que fala sueco, que toma banho ali na banheira, né? Essa Alice, ela chegou na cabana com o Magnus, porque no mundo dela, a Joe morreu e ela teve muita dificuldade pra lidar com essa morte. Afinal, o corpo da sua mãe foi deixado no espaço. Então ela e o Magnus vão pra essa cabana porque era um lugar em que a Alice e a Joe gostavam muito de ir. Então ela vai lá tentar se reconectar, enfim, vencer esse luto. Vale lembrar aqui, gente, que por mais que tanto a Joe quanto a Alice estejam vivendo nesse limiar aí de universos, o Magnus não tem nada a ver com isso. Ele só acha que elas são loucas, ele não tem nenhuma conexão com esses universos. A série não explicou ainda por que tem essa seleção de quem tá vivendo isso e quem não tá vivendo isso, mas é possível que seja as pessoas que tiveram contato direto com o dispositivo que conseguiram desbloquear isso em suas mentes para poder acessar esses universos, mesmo que sem querer. E assim, gente, a série não é muito linear, né? A gente tem umas cenas antes, depois umas depois, e fica meio misturado. Mas quando a Joe sente o cheiro, né, e ela percebe que tem duas hélices, parece ficar muito claro pra ela que aquela da banheira é a sua filha de verdade, do universo 1, enquanto a outra que tava dormindo ali no quarto não é a sua filha de verdade, é outra versão da sua filha. Mas parece que a Alice também está percebendo isso, porque as duas tiveram muita vivência com esses dois universos nesses últimos
últimos episódios. Então a gente tem uma cena em que a Joe olha pra Alice e fala: eu acho que você não é minha filha. E ela fala: ok, então se eu não sou sua filha, quem é você? Então eu achei bem legal essa cena porque mostra que as duas já passaram da fase de achar que isso é uma loucura e estão começando a tentar entender o que de fato estão acontecendo, porque a Alice não reconhece sua mãe e a Joe não reconhece sua filha. E aqui, gente, eu falei do quadro da cabana, né? A gente tem uma referência a The Changeling, que é o conto em que os trolls, as fadas, roubavam uma criança e colocavam um monstro em seu lugar, que parecia a criança, mas que não era a criança em si. É um conto de terror, né? Que inclusive tem uma série no Apple TV Plus que se chama The Changeling e que a série é baseada todo nessa ideia, nessa premissa do conto. A série não é muito boa, já fiz vídeo aqui no canal, mas eu achei interessante pra quem não conhece nada sobre o conto do The Changeling ter uma noção do que se trata. Mas assim, gente, eu não sei até que ponto esse conto vai influenciar na narrativa. Afinal, essa história do The Changeling é mais sobre a criança trocada, que tem a ver com a trama da cabana, mas eu acho que a série vai mais além, vai mais pra ficção científica e não vai ficar muito nesse conto mais místico. E agora vamos falar sobre o Paul. Gente, no episódio 6, o Paul vai deixar o corpo da Joe lá na estação espacial. Vamos falar sobre esse episódio. Bom, vocês sabem, né? Nessa realidade, o Paul sobreviveu e a Joe morreu. E, inclusive, gente, é interessante que logo que acontece ali a mescla de universos, o caos, né? Enfim, a batida, né, entre o corpo da cosmonauta e da nave, quando acontece tudo isso, o Paul vai procurar o dispositivo, porque ele estava trabalhando no dispositivo, né? Lá no dispositivo do Henry, no universo 2. Mas agora, ele caiu no universo 1. Então, aquele é o Paul do universo 2 que está inserido no universo 1, que é o universo onde a Joe morre. E esse dispositivo não existe. Ninguém ouviu falar dele, então todo mundo fica olhando meio assim, porque ele fala: gente, eu não achei o dispositivo, avisem o pessoal lá de Houston que eu não achei o dispositivo. E eles ficam: que dispositivo? Não existe dispositivo. O que faz sentido, porque no universo 1, o Henry não existe. Existe o Bud. E o Bud foi taxado como louco, então ele nunca construiu esse dispositivo. Ou no mínimo, se construiu, ele não seguiu com essa pesquisa. E assim, gente, assim como aconteceu com a Joe no primeiro episódio, né, que tem umas cenas bem estranhas envolvendo o corpo do Paul, né, então a Joe tem uns flashes de que o Paul pode estar vivo, quando ela pega na mão dele e vê ele vivo ali, acontece o mesmo com o Paul. Então o Paul, ele começa a ter essa sensação muito macabra de que talvez a Joe esteja viva. Tem uma cena, inclusive, em que ele ouve o corpo morto da Joe respirando, e ele fica assim, com muito medo, né, porque o que tá acontecendo ali? Aquilo é muito estranho e muito macabro. E, gente, pra explicar isso, vamos recorrer de novo pra aquela explicação do Henry, aquilo que ele fala pra Alice, que no limiar de dois universos, a partícula é branca e preta ao mesmo tempo. Ou seja, a Joe morta de um universo e a Joe viva do outro universo estavam oscilando naquele momento, já que aquele era o limiar. E isso pode ser explicado, gente, porque lá no universo 2, onde a Joe está viva, voltou pra casa e tudo mais, ela tá dirigindo quando, do nada, ela sente uma forte dor no olho, ela começa a gritar de dor. E esse olho é justamente onde ela é ferida lá na estação espacial, no universo 1. Então a Joe do universo 2 estava sentindo as dores da Joe do universo 1. E a Joe do universo 1, que estava morta, estava respirando como a Joe do universo 2. Então estava tendo ali uma mescla entre as duas Joes, por isso que ela estava viva e morta ao mesmo tempo naquele limiar. E assim, gente, isso vai deixar o Paul aterrorizado, porque assim, ela tá viva ou ela tá morta, sabe? Ele já tinha checado os sinais vitais, ela estava morta, todos tinham essa certeza, mas do nada ele começa a ouvir o cadáver respirando, então ter visões sobre ela. Então assim, ele ficou com muito medo. E ele vai criar uma desculpa esfarrapada, né? Ele vai dizer que o processo de despressurização, que o processo de voltar pra Terra, né, iria fazer com que as feridas abertas da Joe, enfim, estourassem, causassem uma grande sujeira, a coisa não ia ser bonita. Ele usa essa desculpa pra deixar o corpo dela lá. Mas a verdade é que ele estava tentando poupar a própria mente, porque assim, como eu disse, ele sabia que a Joe estava morta, foi feita uma checagem, aquele era o cadáver da Joe, ela não estava viva, mas de repente ele começa a vê-la respirar, começa a ter visões com ela, ou seja, ele poderia estar alucinando, e para se livrar disso, e um pouco do medo também, né, ele acaba deixando o cadáver lá. Mas a pergunta que todo mundo quer saber:
quem foi que liberou a trava quando o Paul ou quando a Joe precisavam sair para voltar para a Terra e estava travado? Gente, vamos lá, né? O Paul, no meio da evacuação ali, percebe que precisava de outra pessoa lá dentro para destravar a Soyuz, né? Que estava travado, ele tinha que ser um destrave manual. E esse destrave, gente, ele tinha que ser feito no botão específico, ou seja, alguém tinha que estar muito consciente ali para destravar. De repente, o sistema é destravado e o Paul vê a silhueta ali do cadáver da Joe na janela. Nessa hora, ele deve ter surtado totalmente, porque ele já tinha suspeitas de que o cadáver poderia, na verdade, estar vivo, e de repente o cadáver liberou a trava para ele. Então, nesse momento, ele fica mais surtado ainda, porque ele começa a pensar, será que a Joe ainda estava viva e eu deixei ela para morrer, porque ela vai ficar sem oxigênio, então ela vai morrer. E é por isso que quando ele tá na Terra, ali no funeral e tal, ele começa a surtar, falando pra esposa dele, eu acho que ela tá viva, eu acho que eu deixei ela viva lá, por causa dessa confusão. E, gente, quando no primeiro episódio a Joe estava dentro da Soyuz e também viu um vulto fazendo essa liberação, quem era essa pessoa? A minha teoria é que era a própria Joe, o próprio cadáver da Joe. Porque, gente, assim como a cosmonauta morta que bateu nas duas naves, nos dois universos, embora ela só tenha morrido em um universo, eu acredito que o cadáver da Joe, oscilando entre vivo e morto, fez a liberação tanto para a própria Joe do outro universo, quanto para o Paul desse mesmo universo. Porque nós estamos no limiar dos universos, e no limiar uma coisa pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, e como eu falei, um objeto, um ser, pode interferir nas duas realidades ao mesmo tempo nesse limiar. Gente, eu tô usando como base a conversa do Henry com a Alice, tá? Por isso que eu tô fundamentando a minha teoria nisso. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que essas teorias que eu falei fazem sentido ou que é uma loucura total? Eu quero muito ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Já comenta muito, muito, muito. E como eu falei, gente, vai ter episódio 7 ainda e episódio 8 pra fechar essa temporada. Se vocês quiserem, eu faço o vídeo desses episódios também. E eu tô muito curiosa pra saber se essas minhas teorias vão ser já excluídas ou se eu tô certa de algumas coisas. Eu tô muito curiosa, gente. Essa série dá um verdadeiro nó da nossa cabeça e eu tô gostando muito de acompanhar. Pena que eu não acompanhei do começo, né? Pena que eu cheguei agora, mas eu tô muito feliz de ter chegado ainda no meio dessa temporada. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Manda esse vídeo pra quem não tá entendendo nada de constelação, e eu espero muito ajudar vocês a refrescar aí as ideias sobre essa série. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!